Germano Duchamp é curador, escritor e agente cultural. No cruzamento entre estética, crítica e tradições esotéricas, sua prática assume múltiplas formas em experimentação curatoriais, literárias e hipermídias para investigar imaginários sociais e a energia ligada às experiências subjetivas radicais e aos processos de transmutação. Foi um dos curadores do 38º Panorama de Arte Brasileira, no MAM, em São Paulo, em 2014. Entre suas exposições recentes estão Foto Fantasma, no Museu da Fotografia em Fortaleza, Affirmation Room, na Mendes Wood, em Nova York, e Cosmo Chão, na Oficina Francisco Brenan, em Recife. Lisete Lenhado é doutora em Filosofia pela USP, crítica de arte e curadora independente. Em 95, cofundou o projeto Leonilson, com amigos e familiares do artista, e publicou Leonilson, São Tantas Verdades. De 99 a 2002, organizou os arquivos de Hélio Oiticica, em parceria com o Itaú Cultural. Dirigiu a Escola de Artes Visuais Parque Lage. Entre seus projetos destacam-se a 27ª Bienal de São Paulo, Desvios de la Deriva, no Reina Sofia, em Madrid, e a 11ª Bienal de Berlim. Junto com Yuri Firmez e José Eduardo Ferreira, Santos realizou a exposição de longa duração do acervo da Pinacoteca do Ceará, em Fortaleza. No momento, trabalha sobre um ensaio dedicado a Jaider Isbel, a ser publicado na primeira monografia do artista, e uma pesquisa sobre o artista maia, Catequel Edgar Calel. Ana Maria Maia, que vai fazer a mediação da conversa, é pesquisadora, curadora e professora de arte contemporânea. Tem doutorado em artes pela USP, é organizadora do livro Flávio de Carvalho e autora de Arte Veículo, Intervenções na Mídia de Massa Brasileira, resultado da Bolsa Funarte de Estímulo à Produção Artística. Desde 2019, atua como curadora da Pinacoteca de São Paulo, onde tornou-se curadora-chefe em 2022. Eu vou passar a palavra para a Ana e ela vai seguir a conversa. Boa tarde, quase noite. Obrigada, Heloísa. Obrigada para todo mundo que está aqui. É um prazer lançar esse livro como um momento de lembrança e de celebração da grande figura que foi Montes Magno, um artista nascido em Timbaúba, uma cidade muito perto, na Zona da Mata do Recife, que tem uma história de vida muito singular, perpassando as artes visuais, a poesia, tem um lado menos conhecido da obra dele, quer dizer, da criação dele, que é a atividade como cantor. O Montes era tenor, tinha uma vozerona grave. E, além de ser esse multiartista, esse artista que tinha um olhar muito singular para as práticas, para a experimentação e para o compromisso que ele tinha, antes de mais nada, com ele mesmo, assim, né, com certos temas, certas inquietações, ele também foi um cara que teve momentos desbravando lugares e viajando e morando, teve passagens pela Europa, aí depois morou um tempo no Rio, nos anos 60, morou um ano aqui em São Paulo e tinha um amor especial pelo bairro da Liberdade. Eu não sei se a Lisete lembra disso, de quando a gente fez o panorama com o Montes, que quando ele chegava na Liberdade, parece que palpitava uma memória afetiva especial para ele. E depois dessas derivas, depois dessas deambulações, em que ele olhava, às vezes, para coisas que nem todo mundo estava olhando, ou talvez para coisas que todo mundo estava olhando, mas com um olhar muito particular dele, ele volta a morar no Recife. Ele passa uns anos morando em Olinda, que naquela época era uma cidade que estava vivendo uma efervescência artística, cultural singular. Ele faz as relações dele, ele é próximo, por exemplo, nos anos 50, de Aloísio Magalhães, um grande designer gráfico e artista pernambucano. E depois, o fato é que ele tem uma trajetória muito marcada por amizades e brigas. Ele não era uma pessoa fácil, mas para aqueles que ganhavam o coração dele, ele era um dos caras mais generosos e inspiradores com quem acho que a gente pôde ter convivido, né? Tudo isso para dizer que, nesse livro aqui, o trabalho, a organização de Itamar Morgado, que é um aliado de muitos anos do Montes, foi o de reunir alguns dos amigos que o Montes construiu em vida, né? Quer dizer, gerações de
curadores, críticos, alguns críticos da literatura, que olham para o trabalho dele e desenvolvem 8 ensaios, especialmente para esse livro. Então, é um fôlego de discussão. Acho que, talvez, para fins de introdução e de abertura dessa conversa aqui, eu posso mencionar os autores, né, para vocês saberem quem está participando do livro, e logo eu passo a palavra. E primeiro peço para os nossos convidados de hoje, a Lisete Lanhado e o Germano do Chá, falarem dos temas que eles desenvolveram, e depois a gente transforma isso num formato de conversa entre nós e com vocês. Tá bom? Todo mundo concorda? Legal. Olha quem participa do livro. O primeiro ensaio é do Paulo Herkenhoff, um dos autores do primeiro livro. O Monteys, isso também é um dado importante. O Monteys é um grande autopublicador. Ele publicou muitos livros sobre ele próprio, compilando textos de poesia, textos de crítica de arte, colunas que ele fez no jornal. A Lisete, como eu, é uma grande fã desse livro, que foi editado pelo Paulo e pela Clarissa Diniz. E acho que o fato dele abrir esse hall aqui vem muito desse lugar. Depois vem um texto de uma biógrafa do Monteys, jornalista e curadora chamada Olivia Mindelo. Aí vem o texto do Germano, que parte da série Tantra e fala da metafísica no trabalho do Monteys. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Na sequência, o texto da Lisete, que parte da série de Barracas do Nordeste. Depois da Lisete, um texto sobre Clarissa Diniz, curadora pernambucana, uma pesquisadora de longo fôlego também dessa trajetória do Monteys, que fala talvez do Monteys utopista ou dessa visão. Que visão é essa que o Monteys tem para a ideia de projetos impossíveis e utópicos? Na sequência, o próprio editor do livro, Itamar Morgado, puxa uma discussão sobre a autoria no trabalho do Monteys, super interessante, pensando como é que ele cita a história da arte e como é que ele se posiciona, talvez lendo um monte de autores do pós-estruturalismo para pensar a originalidade, intertextualidade, autoria, né? Na sequência, um texto muito bonito sobre pintura, escrito por Beth Gouveia, também, uma crítica curadora que se dedicou por muitos anos a pesquisar e trabalhar com o Monteys, lá no Recife. O texto seguinte, um texto de Antônio Mota e Eduardo Sarmento, que fala de literatura, poesia visual e do dilema que Monteys, ao longo da vida inteira, contribuiu para não desfazer, que é onde começa o pintor e termina o poeta, né? E aí, depois, uma pequena fortuna crítica que passa por críticos das gerações desde os anos 50, como Theon Spanudes, Frederico Moraes, Araci Amaral, Paulo Herkenhoff, quem mais? Geraldo Ferraz, ou seja, muitos críticos com quem ele se correspondeu, trocou cartas, mesmo já lá no Recife, numa situação de suposto isolamento em relação à crítica que se concentrava aqui no eixo Rio-São Paulo, uma linha do tempo e biografias dos autores. Então, é isso que vocês vão ver. Aí eu faço um momento propaganda. Esse livro vai ser lançado no stand da Galeria Marco Zero, que eu acho que está no primeiro andar. Tá? Dito isso, eu não quero me alongar, eu queria passar a palavra para a Lisete, para ela trazer as principais ideias do texto dela e abrir a discussão. Então, boa tarde, boa noite. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela organização, obrigada também a Ana pela introdução que você fez. Eu resolvi fazer rapidamente um resumo de um texto que eu escrevi há muito tempo, né? E que pertence a essa família de textos póstumos. Então, eu peço licença para falar a partir de uma ausência de uma pessoa que eu conheci e que era um grande interlocutor, de quem eu recebia cartas, assim, com uma frequência incrível para os tempos de hoje, né? Você ter o correio e envelopes, às vezes com um calhamaço de xerox e às vezes com livros mesmo, né? Então, eu peço licença para falar a partir dessa ausência
e sem uma pessoa que eu sei que justamente desejou muito esse livro e certamente estaria aqui fazendo uma réplica a tudo que a gente está falando e faria adendos, né? A partir do que a gente está pensando sobre o trabalho dele. Então, antes ainda de falar do meu texto, eu queria dizer que, assim que eu soube do livro, eu me surpreendi com o título do livro. Não sei se você chegou a mencionar, o título do livro é Arte Total ou Artista Total? Só Montes Magnum. Curioso. Entendi. Porque, justamente, eu fiquei me perguntando o porquê desse artista total, apesar de que a breve apresentação da Ana já mostra que é alguém que fez poesia, pintura, desenho, performance, crítica institucional, enfim. Mas eu usaria uma outra chave para falar desse multiartista, porque o artista total, se a gente tentar rememorar quem é o último personagem, que é uma palavra que a gente usou bastante quando a gente se referia ao Montes como um personagem, é o Flávio de Carvalho, né? Pelo Flávio ter sido essa pessoa que fez performance, que fez cenografias, que se formou em engenharia com projetos de arquitetura que nunca foram efetivamente postos em prática, e pela jocosidade, eu diria, né? Esse enfant terrible, que os dois são um pouco. Só que eu vejo uma diferença, não sei se a expressão arte total vai aparecer no livro, afinal, depois que caiu, é que a diferença que eu percebo, mesmo que ela não esteja no livro, é importante para definir como eu vejo o Montes, eu vejo que essa multiplicidade dele faz parte de uma tradição quase que europeia, ocidental, de ter uma formação que engloba várias práticas e que, de uma certa maneira, essas práticas todas desembocam no experimentalismo dele. Então, não é um artista total no sentido da provocação pela provocação. É isso que eu achava estranho, mas é um artista que olhava desde o Leonardo da Vinci até Agnès Martin, uma artista, uma pintora conceitual, né, para citar assim, referências que vêm do Egito Antigo até a Grécia Antiga. Então, ele pertence a uma chave bem tradicional, eu diria, de um artista que, na verdade, buscava se inserir numa chave universal, né? E o título do meu artigo é Ar de Montes Magno, né? Eu resolvi dar esse título em homenagem, obviamente, a um trabalho que ele mesmo fez, né, que se chamou Art de Olinda, em resposta ao Air de Paris, do Marcel Duchamp, que também é jocoso, digamos assim. Mas isso para trazer um dado que me interessou na minha reflexão, que é a questão do ambiente. Porque, para a gente falar da construtividade em Montes Magno, seria importante não pensar em dois brasileiros nascidos na Europa, que certamente estão aqui na feira, que são o Volpi e a Mira Schendel. Embora a gente possa localizar uma certa matéria, né, da Mira, num determinado momento, e um construtivismo até popular, né, como a gente sabe,
no Volpe. Só que o que me interessava era construir um Montes a partir do ambiente, e não a partir de uma pesquisa de ateliê ou de cozinha. Eu conheci a Mira e sei o quanto os trabalhos foram feitos na própria cozinha dela. E esse ambiente é um ambiente exterior. Isso faz toda a diferença em relação à construtividade, o ponto de partida dessa construtividade do Montes, né? É importante também, a partir dessa noção que eu trago do ambiente, eu fico me perguntando assim, que imagem a gente atribuiria a esse Montes que absorve tudo em volta, né? Pode ser uma esponja que absorve tanto a poeira, coisas, digamos, da ordem, né, da sujeira, como as referências externas. Então, ele, aparentemente, é essa pessoa sem filtro, né? E isso me interessou muito para a gente acompanhar esse ambiente. Mas para o Montes, antes de entender para ele mesmo qual que era o ambiente dele, a Ana mencionou um pouco, ele sentiu necessidade de sair da região dele, de sair de Recife. Ele morou fora, né? E ele, quer dizer, ele não chega a fazer o que um Antônio Dias ou um Cícero Dias vão fazer, né, de realmente construir, né, a sua obra e a sua trajetória fora. Ele faz isso como quem joga xadrez, eu diria, né? É um estrategista. Ele entende que, de onde ele está, não seria possível ele ser quem ele quer ser, né? E essas cidades que são símbolos do poder e que são esses ambientes que ele vai buscar, justamente corroboram para a gente entender que ele não pertence à chave do artista romântico isolado no seu ateliê, né? Nós aqui, provavelmente, a maioria de vocês, a gente já pertence a uma geração, e geração não tem nada a ver com idade, mas há uma atualidade de curadores que fizeram um trabalho já muito importante no sentido de tirar Pernambuco enfim, de uma ideia de estado apartado, né, da modernidade. Então, Paulo Erkenoff foi um deles, né, quando ele fez a exposição Pernambuco Moderno antes do modernismo, que foi uma pesquisa que nós usamos bastante no Panorama, e depois Clarissa Diniz, com Pernambuco Experimental. E a Clarice acabou me dando a chave para eu escrever o texto, quando ela vai citar Gilberto Freire no ensaio dela e dizer que o Montes não é um regionalista, mas é um homem situado, né? Ele tem uma consciência do lugar. E aqui chega, então, a palavra ecologia, né? E daí, donde, né, o ambiente e a ecologia acabam me dando a chave para eu poder escrever esse texto sobre um ambiente que não é só o regional, que tem essa matriz popular, depois de ter passado, né, pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, enfim. Essa natureza camaleônica do Montes é extremamente importante para a gente não só entender o Montes como Montes Magno,
mas também entender que quando o Roberto Pontual vai inserir o Montez nesse dicionário, que é uma outra Bíblia que a gente tem, né, a coletânea Arte Brasil, hoje, 50 anos, o Pontual vai perceber efetivamente esse experimentalismo, mas eu tenho a impressão que ele foi polido no verbete que ele fez, porque ele menciona um ascetismo que não foi, digamos, suficientemente rigoroso. Talvez ele estivesse pensando, enfim, na Mira, no Volpe, nos outros construtivistas, e não num construtivista pernambucano. Portanto, eu acho que há uma desconfiança, mesmo quando ele entra no dicionário do Roberto Pontual, né? E essa desconfiança vem justamente do fato dele não ser acadêmico, né? Não sei se vocês vão concordar aqui, mas é isso que faz dele, inclusive, um experimental no sentido até do erro, né? A fase final do Montez, que eu depois conheci, ele estava trabalhando com placas de computador ou de celular, que remetiam às maquetes que ele tinha feito nos anos 60. Então, tudo isso, na verdade, acaba justificando a dificuldade da gente ver o construtivismo dele dentro das chaves que nós recebemos até do modernismo que a gente conhece, né? E isso foi a pauta que o Itamar me deu. Na verdade, quando o Itamar me convidou, ele já me falou, olha, você vai escrever sobre isso. Eu fiquei feliz, porque eu gosto dessa série. Mas se eu pudesse escolher mesmo, e um dia eu quero fazer, eu quero escrever sobre o offset, toda a produção de álbuns, né? Assim, só de falar eu fico emocionada, mas assim, que é uma coisa que remete aqui a uma Gert Saroué, a um Lizárraga, a própria Mira Schendel, assim, uma produção em papel e que remete à poesia visual dele. Enfim, esse seria o Montez que eu achei que me caberia pensar. Mas, enfim, cheguei então com essa incumbência e com a dificuldade de entender as fases que ele inventou, porque eu não vou entrar num detalhe, mas assim, são 3 fases, uma das fases tem 5 ciclos, elas duram mais de 3 décadas, então, que fase é essa que dura dos anos 70 aos anos 2000, ou seja, não é uma fase. E aí meu texto um pouco vai dizer que o construtivismo popular não é uma fase, é uma condição. É uma essência, digamos, dele, né? Então, isso está também no texto, um pouco para também tentar entender por que certos trabalhos mais geométricos têm cores vivas e outros não, né? E aí eu penso na opacidade do habitante de Pernambuco e até que ponto acho que esse Nordeste semiárido, para ele, não pode vir com essa paleta mais vibrante, né? E, então, enfim, para terminar, eu queria deixar claro, enfim, que, apesar de eu ter falado muito do ambiente, da importância de Olinda, como a Ana falou, e da vida externa, o ateliê dele era talvez maior do que a própria casa. Eu não sei como a mulher aguentou aquela bagunça, assim, era o professor Pardal, com coisas encostadas, trabalhos reciclados, considerações extemporâneas que iam e voltavam, né? E aí, nesse sentido, que eu quero, enfim, deixar claro que não é que não seja um artista
de ateliê. Mas, efetivamente, é alguém que queria abraçar o mundo, né? E isso, eu termino um pouco meu texto trazendo a lembrança do último envelope que chegou em casa, que em 2013, ele me envia pelo correio o livro do Gilberto Freire, Guia Prático, Histórico e Sentimental da cidade do Recife. Então, esse caráter sentimental desse guia me faz, então, entender que a gente justamente tem que fazer a operação inversa. Assim como a gente sabe que Malevich, antes de ser o Malevich que a gente conheceu, né, das linhas brancas, ele tem uma produção inspirada no trabalho anônimo, né, da cultura popular. Isso a gente sabe do Malevich, né? Então, da mesma maneira, esse caminho inverso do Malevich, eu acho que é a lição do Montes Magno, só que, infelizmente, pelo Montes estar em Pernambuco, né, é muito mais comum a gente ouvir falar da importância do Malevich para o Hélio Oiticica do que da importância do Malevich para o Montes Magno. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Lisete. É tão bom receber um convite como esse, reconectar para um assunto tão importante para a gente vários anos atrás e ter o ótimo pretexto aqui para, enfim, 15 anos atrás, a gente fez um panorama do MAN, de arte brasileira, em que o Montes era uma espinha dorsal, era um artista intelectual super importante. Não vou me alongar aí, porque eu sou timekeeper aqui também, eu não posso sair da linha. Mas eu só queria, talvez, fazer um gancho e pedir a palavra para o Germano, porque tem uma coisa muito bonita no seu texto, que você relembra agora no fim da tua fala, Ali, que é a de situar, ou seja, primeiro colocar o Montes em relação ao regionalismo, em relação a Gilberto Freire, e trazer esse conceito que é importante e muda tudo, né? Não o de um regionalista, mas de alguém que está situado no seu lugar. E depois fazer esse paralelo já com esse repertório com Lissitzky, Malevich e o construtivismo russo, de modo que a gente também veja a matriz popular desses artistas europeus, russos, no caso, né? E aí o gancho que eu queria fazer para o Germano, pensando nessa chave, nessas comparações, nessas referências, tem a ver com o sentido dessas interpretações e diálogos que Montes faz com esses artistas da dita, entre muitas aspas, arte canônica, ou seja, tudo que essa produção europeia modernista traz para a gente pensar um universal, né? Aquilo que une a experiência de pessoas, de comunidades, a revelia do passado, a revelia das especificidades ambientais, sociopolíticas do lugar de origem delas. Eu acho que o seu olhar, se você pode me corrigir se eu estiver errada, mas como eu te li, me faz pensar que é bonito com a tua leitura da série Tantra, com as tuas chaves de interpretação do abstracionismo de Montes, eu saio, talvez, testando substituir a palavra universal pela palavra holístico, que não é a mesma coisa, né? Ou seja, tem uma conexão na pulsão, no desejo de vida, mas não na forma final. Ou seja, sim, esse artista metafísico, holístico, Montes Magno, ele queria se conectar com a Rússia, com Duchamp, com vários lugares e também com as platibandas de Timbaúba. Era o desejo dele que fazia essa deambulação e essa rede de conexões. Não quero ter te colocado no Arapuca, mas só te dar uma chave de como eu cheguei no seu texto e te pedir para apresentar. Eu acho que isso se conecta com o que eu senti quando eu conheci, quando eu ouvi um pouco da própria boca dele, da experiência que ele teve quando acessou
esse cânone. Eu acho que era um pouco por aí, sim. Eu cheguei um pouco... Eu acho que eu sou a última pessoa a chegar nessa história aí, dessa lista inteira aí de colaboradores. É muito emblemático estar aqui entre vocês duas, porque, muito embora eu já conhecesse a obra do Montes, eu fui realmente me encantar no Panorama. Eu acho que ele tinha um encaixe perfeito ali entre as muitas facetas que o Montes poderia assumir. Naquele Panorama ele estava discutindo... eu chamava de mini-mundos, né? aquelas criações ali, e depois também os projetos utópicos. Eu amei aquilo e depois fui atrás. Depois a Lisete ia fazer uma exposição dele numa galeria e também organizou aquilo melhor. Então ele ficou ali sempre dentro de alguém que eu gostava muito também por essa produção muito ampla e muito plural, e que eu já tateava como algo que era como eu gostaria de começar talvez minha fala, porque eu acho que o Montes Magno é um meta-artista, mais do que talvez o artista total. Eu gosto da ideia de um meta-artista. Tem alguns artistas que realmente dedicaram a vida e a obra a pensar a própria possibilidade da arte. O que fazer arte pode ser. E eu fico pensando aí, voltando na sua provocação, o que aquele sujeito com 18 anos, lá no lugar dele, em Olinda, pegando esses livros, a gente sabe... Essa é outra época, eu não sei como ele chegava, né? Era um livro, né? E esse livro pode mudar a sua vida. E ele começa a fazer aquela coisa muito espontânea, acho que vai fazer um pouco de tudo, e vai descobrindo o seu lugar no mundo a partir dessas relações, que pode ser com o construtivismo russo, pode ser com o budismo, pode ser com uma fachada de barraca ou de uma loja, e está se nutrindo disso o tempo inteiro. Então, a antena aberta, assim, recebendo aquele tanto de informação e se reconhecendo. E eu acho que, às vezes, né, eu lembro de uma frase assim, do Schopenhauer, falando que, quando ele lia Aristóteles, se sentia mais próximo do que quando falava com alguém na rua. E eu acho que, às vezes, ele sentia isso. Era uma coisa, lia lá, via o negócio e falava, isso me pertence. Então, eu fiquei com a incumbência no livro, que aí também eu gosto que eu fiquei com isso, porque eu acho que tem a ver com a própria natureza do que eu escrevo, do texto, porque é uma conexão que transcende qualquer noção espaço-temporal dessa dimensão que a gente vive. E eu encontrei o Montes já no finalmente da sua vida, assim, já muito se desligando desse mundo, dessa encarnação material. Então, a gente conversou mais, talvez, por uma coisa não dita, mais pelos olhares, pelos gestos mínimos e talvez por uma vibração, do que realmente com o idioma. Mas foi suficiente para eu me adentrar mais e reconhecer coisas que me interessam na prática dele e na experiência de vida dele, e ver esse ateliê maluco que estava lá, aquela coisa toda, tudo era obra, né? Tudo era espaço para trabalhar. E fiquei com a incumbência de escrever sobre essa faceta espiritual, que é mais focada nessa... A gente chama de série, mas não dá para chamar de série no Montes, porque durou 50... atravessou uma vida e uma série atravessa outra. Então, enquanto ele está fazendo um trabalho como As Barracas do Nordeste, ele está fazendo a Tantra, está fazendo a série negra, e ele nunca abandonou muito essas coisas. Então, eu vejo mais mesmo como um caminho espiritual, uma senda de repetição, de ir fazendo e descobrindo o próprio trabalho por meio dessa repetição, que dura uma vida inteira. Foram 60 anos, 6 décadas de trajetória, né? E que teve essa interpolação. No meu texto, que eu dei o título de A Alma de Tudo e a Máquina de Mundos, eu faço uma menção indireta, uma referência indireta a um poema do Montes, que, muito embora poucas pessoas o conheçam como tenor, como poeta, eu acho que é um pouco mais conhecido, porque era um poeta também de mão cheia e que deixou aí seu legado organizado. E esse poema é de 2002, e ele se chama Tudo que se vê é tudo e não é nada. E eu vou ler um trechinho assim que, para mim, resume um pouco a ópera. É assim: há um movimento interno que não vemos, alheio e superior a tudo que sabemos, existir ao nosso redor, que nos espanta. Não sei bem o que ele é, mas desconfio de que no interior do ser, no seu altar sagrado, está um motor que é a máquina do mundo. Mas quem entrar no interior das coisas, perceberá que os átomos estão sempre se abrindo, que a alma de tudo é também matéria viva, que o espírito sem forma é força disfarçada.
tudo que se vê é tudo e não é nada. Eu consigo ver todas as pinturas, eu consigo ver a maquinação da coisa nisso tudo, né? Eu acho que quando ele descobre essa espiritualidade, eu acho que não é nem a palavra não é descobrir, e eu acho que no texto eu até falo isso, porque eu acho que, na verdade, quando ele descobre essa coisa organizada, essa fortuna crítica de um sistema oriental, espiritual, não é que ele passa a entender algo, ele se certifica. Eu acho que retifica nele o que ele já está vivendo, o que ele já está sentindo. Então, é até curioso que tem uma série, a série Negra, por exemplo, ele começa a fazer 10 anos antes de cruzar com os livros de Tantra. E aí ele pega e protocola essa série dentro da Tantra. Então, quer dizer, ele sabe que ele já estava fazendo algo. Então, é como vem aquele encontro, e como diria a senda espiritual oriental, tudo que a gente está buscando também está nos buscando de volta. Então, eu vejo muito esse encontro do Montez como ele em busca de algo que também estava buscando ele pela contrapartida, e depois existe esse encontro, e ele vai se reorganizar a partir disso. Basicamente, são 2 livros. Um é de um indiano, e o outro, ou seja, um indiano que de fato vivia a questão do hinduísmo, era um religioso, e o outro é um inglês que foi para e sobretudo falou de arte oriental de modo geral e dessas iconografias todas, mas sobretudo da Índia, e viveu na Índia há muito tempo, então estava muito focado em tentar desvendar para o Ocidente naquela época. Isso a gente está falando de 72, quando o Montez encontra esses livros, né? Esses 2 livros que ele vai ler e reler, assim como ele não está deixando de fazer as outras coisas, ele também não está deixando de absorver as outras coisas. Se ele não é acadêmico, era um artista que tinha algum apreço por pela questão técnica mesmo do mundo, mas não técnica como algo que enrijece, que te dá um caminho único para resolver um problema, mas como como funciona o mundo, como funciona o universo, como funcionam as relações, como são as operações atômicas, químicas, como que as pessoas se apaixonam, como que uma coisa se forma, como que os astros se movimentam. Então, eu acho que era um artista que estava interessado em entender o que ele vai chamar aqui nesse poema, e que eu acho que a gente pode ver na obra dele, como a maquinação do mundo. Então, é claro que, às vezes, ele vai se ater a alguma simbologia específica. Então, no caso da série Negra, é um tronco de árvore ou certos elementos vegetais que vão se decompondo até virarem um vazio existencial. Ou no caso das mandalas, que a gente sabe que é uma tradição milenar e que existe um certo princípio concêntrico, existem certas formas geométricas ideais que não se repetem na natureza como a gente conhece, mas que talvez num plano espiritual se revelem para a gente. E esse talvez seja o fato da gente conhecer a matemática. Então, essa mistura entre intuição e abertura total para o mundo, para a experiência, e um tesão pela matemática, pela aritmética, pela geometria, eu acho que ele está ali se equilibrando entre essas coisas e deixando essas coisas irem e virem. Então, uma hora o traço é totalmente orgânico, em outra é um triângulo definido, uma forma ideal. E tudo isso são manifestações mesmo espirituais. Assim como ele não era acadêmico, talvez não era religioso, mas era espiritualizado. E uma das poucas perguntas que eu fiz para ele quando a gente se encontrou tinha a ver com esse princípio de criação do universo e como isso se relacionava com o próprio princípio de criação dele, e essa questão da lingam como o ovo e a mandala que vem do centro e se expande. E ele me respondeu só com um aceno positivo, e foi isso que eu guardei, levei para o coração e tal. Então, resumiu para mim todo esse, e com um brilho no olhar, né? Porque eu acho que era um artista que trazia uma fagulha, assim, um fogo de criação, e que produziu até o último limite da força física, assim, né? Então, para mim é uma obra plural e multifacetada, e isso só para falar de artes visuais, né? Porque tem todo tipo de escultura, todo tipo de pintura. Era um pintor de mão cheia, um escultor de mão cheia, fez instalações, fez projetos arquitetônicos, pensou conceitualmente a coisa toda. Também foi poeta, cantor, tem um trabalho de música, de partitura, se relacionou com muitos outros agentes e movimentos, mas eu acho que, sobretudo, era um ensaio sobre a própria natureza e a capacidade da arte. Eu acho que é isso. Obrigado.
Eu acho bonito te ouvir, lembrar que o Montes foi um autodidata e ele era super resistente a qualquer coisa que representasse doutrinação na cabeça dele, né? Então, quando a Elisete diz assim, se ele tivesse aqui, ele ia estar discordando de tudo, e eu acho que ele ia estar mesmo. Era o jogo que ele propunha para ele mesmo. Mas, por outro lado, concordo super com o olhar do Germano, de que ele tinha um rigor, ele era muito estudioso, ele gostava de ler as coisas, ele gostava de tentar entender as ideias dos outros, muitas vezes no fazer. Eu acho que a série de abstrações no Tantra que ele traz tem essa dimensão da repetição e de uma espécie de desejo de imanência, de desejo de mergulho naquilo, né? A pergunta para os dois talvez tente partir de algo que existe em comum entre a série Tantra e as barracas, ou os temas que vocês abordam nos ensaios a partir dessas séries, que é a ideia da abstração, né? Li, quando você traz a abstração e traz Flávio de Carvalho, pontuando de alguma forma, quer dizer, não estamos falando de um artista abstrato, mas quando você traz, você desfaz a ideia do artista total, trazendo Flávio ou trazendo artistas do modernismo europeu, imediatamente para mim vem uma pergunta: por que não falar de Oiticica, que é um grande tema da sua pesquisa? Eu achei que seria ele o seu nome de referência, antes do Flávio. Não sei, talvez porque na minha cabeça o Oiticica... E quando a Elisete não fala de uma coisa, não é porque ela esqueceu, é porque tem uma razão que eu queria que ela falasse aqui para a gente. Por quê? As fachadas, ou, enfim, muitas das composições de Montes, elas apostam na força expressiva da cor, né? E da ausência da figuração. Acho que tem muitas portas possíveis de relação com Hélio por aí. A mesma forma que eu acho que a abstração aqui, no sentido religioso, transcendental, metafísico, faz o Montes se colocar dentro de uma geração. Essa é a parte para o Germano. Se colocar... Ele foi contemporâneo dos concretistas e neoconcretistas, enfim... Também de um abstracionismo lírico, embora ele não se colocasse exatamente nessa turma. Então, qual era o lugar do Montes em relação a esses artistas que se autoproclamavam abstracionistas, né? Eu não podia sonhar uma pergunta tão legal. Pelo seguinte... Na verdade, não é pelas fachadas, né, que eu penso no Oiticica, mas pelos penetráveis e pelas maquetes. A gente tem muita história, mas assim, um dos últimos trabalhos, e isso é citado no livro, eu fiquei bem emocionada quando eu li. Eu não li todos os textos, mas você mandou para a gente, e eu não sei se foi a Olívia que citou, alguém citou que, quando eu estava no Parque Lage, eu convidei o Montes. Havia uma ideia, né, de convidar artistas para ocupar a floresta e fazerem... isso vem da gestão do Frederico Moraes, de uma Bienal de escultura efêmera, e de como ele ativou a escola e tal. E eu convidei o Montes a pensar uma escultura para fora, né? E era uma escultura também lúdica e, não digo participativa, porque eu não gosto desse termo. Mas eu gosto da tua pergunta porque ela ativa uma série de projetos não realizados do Montes, assim como o poema enterrado do Oiticica é importante e estava na nossa exposição do Panorama, né? Eu não sei se essa informação procede. Até um tempo atrás, eu soube que o MAN comprou o poema enterrado do Ferreira Goulart e havia a possibilidade de construir esse projeto como uma das obras que pertence ao MAN. Acontece que vocês devem saber, mas o parque é tombado. Inclusive, durante a Bienal, quando você quer colocar uma agulha no gramado, você está frito. Então,
eu acho que assim, a lembrança do Oiticica, para mim, e do Ferreira Goulart, do poema Enterrado, ela ativa mais do que o aspecto construtivista, que de fato tem, tal, mas ela ativa uma dimensão de como os penetráveis do Hélio combinavam poesia e arquitetura, né? Mas eu tive a sensação que alguns desses trabalhos de maquetes ele pensou para o Inhotim. Então, há uma dimensão não realizada de várias maquetes, né? Desde aquela maquete que, afinal, no Parque Lage a gente não conseguiu construir aquela escultura, né? E ele, enfim, ele tinha uma produção prolífica mesmo, né? que combinava o entendimento do recinto de um museu, né? De como seria um pavilhão, né? Porque um deles, num dos desenhos, aparecem as 3 letras, né? M-O-N, que é Mon, de Montes, né? E que pode ser, sei lá, um mausoléu também, né? Para ele. Então, sim, eu acho que tem um cruzamento, mas é uma outra chave. É isso que eu quis trazer, assim. É uma chave... o próprio Erkenhoff, nesse texto aqui, nesse livro, ele vai falar das arquiteturas impossíveis, enfim, dessas construções do Montes, mas eu acho que não é por aí que o Oiticica estava pensando. Eu acho que existe, sim, uma afinidade de construir um lugar poético. É isso que eu diria. Um lugar em que a poesia possa ser lugar para ser vivido, vivenciado. E aí o Goulart é fundamental. Eu vim pensando na relação do... Aqui no carro, vindo para cá, pensando na relação do Montes com... Qual que seria essa... Talvez porque eu esteja pensando muito nos neoconcretos agora, e pensando qual que seria essa relação, mas ele é um artista muito além de qualquer filiação única. E eu acho que ele mesmo, estrategicamente, vocês devem saber disso melhor que eu, deve ter evitado esse tipo de... Mesmo lá, no que poderia surgir de movimento ali no Recife, na época dele... E eu acho que ele sempre se colocou com o pé dentro e fora dessas coisas, mas talvez porque como Hélio, e eu achei que você ia falar Hélio e não Flávio, porque era uma espécie de professor Pardal. Esse, para mim, é uma boa definição, mas porque o Montes é um inventor também, esse artista meio... Você ia lá no ateliê e via projetos não realizados, e tinha uma roldana, tinha um negócio, tinha um jeito de experimentar, como se fosse uma feira de ciências, esse laboratório... que é um pouco lúdico, e um pouco de ciência, e um pouco de invenção, e um pouco de espiritualidade, tinha um pouco de tudo. E eu fico pensando nessa frase do Hélio para a Lígia, né, como um trabalho, da Lígia Pape, uma semente permanentemente aberta. Dá para viver o trabalho do Montes assim, é uma semente que vai brotando e se abrindo e se reformulando ao longo. Também um artista que foi agraciado com muitos anos de vida, assim, em comparação com outros, então também pôde produzir por 6 décadas, então a gente vê coisas que se repetem e se transformam nessa própria repetição, mas eu acho que o compromisso inabalável, incontornável com o trabalho e com a experimentação e com um trabalho que nunca encontra fim, né? Com um trabalho que sempre precisa... E talvez a forma, seja ela, às vezes, orgânica, às vezes uma forma ideal, como eu falei, que não se repete na natureza, essa geometria que foi que fundou essa experiência concreta e neoconcreta, como uma forma de alcançar uma outra coisa que está além disso aqui tudo, né? Então, para ativar, acessar um campo emocional, um campo mental, com sorte um campo espiritual... então, eu acho que a gente pode ter várias chaves de conexão e de desconexão
do Montes com essas escolas mais que a gente funda como uma experiência que vai do moderno. Ele veio um pouco depois, né? Então, obviamente, como via tudo, era um leitor, devia também, isso deve ter entrado ali de algum jeito, como entrou também tudo que estava acontecendo no mundo, fora daqui. Mas eu acho que é um artista que está além de qualquer filiação, qualquer movimento possível. Pelo menos, quando eu penso muito intuitivamente onde eu coloco o Montes Magno no meu mapa, é muito difícil achar o lugar. Eu não acho que ele está respondendo. Então, eu vim no carro tentando posicionar ele aqui na história. E é mais um enigma. E eu acho que quando eu fui encontrá-lo, era realmente... Eu quis me aproximar desse enigma sem desvendá-lo, mas só deixando essa coisa emanar, assim. Muito bom, obrigada. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu queria ser uma voz de Itamar também aqui. Meu nome é Pedro Xavier. Eu fui o designer do livro. É um livro que tem 4 anos que a gente elabora, né? É um projeto que Montes estava vivo quando o projeto começou e ele morreu, faleceu, né? E aí, dentro do livro, você falou de mausoléu, tem um projeto do mausoléu dele aí, o projeto Nanquim e a maquete do livro. E aí, dizer desse território, né? Que o livro ele é um esforço também do REC Cultural, né, do Instituto, de trazer, porque para a crítica o Nordeste já está muito colocado, né, do modernismo, essa coisa toda, mas para trazer para a vista das pessoas, a obra de Montes Magno ela não está à vista, né? Tem livros com muitos textos, mas com poucas obras. E aí a resolução desse livro, que é um livro enorme, ele não pode compreender Montes ao todo dele, porque ele foi um grande cara que experimentou. E talvez os últimos 3 anos, olhando para as obras dele, é dizer, Montes pesquisou muito. E Montes tentou dialogar muito com a pesquisa dele. E aí, 30 anos fazendo barracas, 30 anos fazendo tantras, 30 anos... Porque ele estava sempre... ali pesquisando, estava sempre ao alcance dele da biblioteca. Então, dizer que esse objeto que está aí na mão de vocês é uma tentativa de trazer à luz a obra de Montes em um grande rastro. Porque quando ele faleceu, havia um armazém de obras dele que não era mexida há 50 anos. E trazer isso à luz também é um esforço, né? Não deixar que a obra desse artista, que ele guardou muito, não vire pó. Então, é um mausoléu que, na verdade, é um esforço de nova vida para a obra de Montes. É dizer que... É até difícil dizer, mas é um esforço. Foi um esforço resolver. A gente tinha 2 vezes o número de obras que estão aí. Cortar, como é que a gente corta? Tem quantos autores? Dizer para o autor não é sobre isso que você vai escrever, é sobre isso que você vai escrever, porque a gente precisava rastrear o artista numa tentativa de totalidade. E impossível totalizar Montes. Impossível ser um artista total. Talvez ele seja mais do que isso no seu esforço. É isso que eu queria dizer a princípio, assim, e vocês podem... Mas é isso. Obrigado. Obrigada, Pedro. Aproveitar e te parabenizar pelo trabalho, parabenizar, acho que esse desafio que vocês enfrentaram, eu ainda vou ver o livro em detalhes, curtir essa publicação preciosa para nós pesquisadores e admiradores de Montes. Mas, de fato, eu imagino que não deve ter sido fácil fazer as escolhas das obras, encaminhar, né, essas chaves de leitura, entre outras que ficam para uma próxima publicação. E também fico aqui pensando, depois do raciocínio do Germano, assim, de que tem várias formas da gente entender um trabalho, né, de um artista, e uma delas, às vezes, é através da história da recepção desse trabalho, ou seja, como críticos escreveram sobre esse trabalho, em que exposições ele esteve, com que discursos. E eu fico imaginando, gente, se a gente se reporta, se a gente tenta acompanhar essa linha do tempo e imaginar os projetos individualmente, os argumentos em seu tempo, deve ter sido uma dor de cabeça para todo mundo.
acompanhar Montes. Imaginem Montes nos anos 60, imaginem Montes durante a ditadura. O Montes, ele sempre, eu diria, que sofreu de dois extremos igualmente injustos para ele, porque não faziam a recepção dele acontecer à altura da obra, que era ou ser entendido como anacrônico, aquele que está trazendo linguagens e discussões que aquela geração considera ultrapassadas ou não quentes, ou visionário. Então, se você está à frente do tempo, isso é algo que a gente gostou de trabalhar na obra do Montes lá em 2013 no Panorama, mas você não tem com quem conversar. As pessoas podem, no máximo, te admirar porque você está na frente, mas elas têm pouco a te dizer naquele momento, né? Então, eu acho que esse livro e esse olhar que a gente tem hoje favorecido de grandes conjuntos da obra do Montes fazem a gente ver o quanto que ou o anacronismo ou o visionarismo fizeram nós e a recepção termos dificuldade por muito tempo de entender esse Montes que agora a gente vê na sua grandeza, né? Eu acho que o livro deixa essa contribuição e eu acho que ele faz a gente ver que, apesar da gente não estar sabendo durante o percurso, o Montes parece que ele tinha uma clareza, né? Ele tem um dos textos mais lindos do Montes, fala em augúria, que é a versão dele, a resposta dele ao Thomas More. Quando Thomas More fala de utopia, né, como um não lugar, ele diz, não, eu não quero ir para a utopia, essa ilha, eu quero ir para a augúria, que é algum lugar. Então, esse lugar em que a máxima potência de invenção, de mundos impossíveis, mas calcada na realidade, no chão, no lugar, na sensibilidade, parece que chama a gente como um enigma, né? Um mistério. Acho que o Montes é um artista do mistério. E vamos curtir, vamos tentar entender, vamos ser tragados por esse mistério de alguma forma, através dos textos, através do reencontro que a gente pode ter hoje com essa obra que ele deixou. Eu vou, infelizmente, só pedir para a Lisete e para o Germano falarem palavras finais, se quiserem, mas eu sei que o tempo agora estourou mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para você, Ana. Posso? Porque é a pernambucana da mesa, né? Rapidinho. Como é que você situa, olha, o Montes num lugar que tem Daniel Santiago e Paulo Bruschi? Você acredita que são turmas diferentes? E aí tem a versão biografia e a versão história da arte. A versão biografia a gente deixa para depois, eles não eram muito amigos. A versão história da arte, eu diria que o Montes, e talvez o período do Montes em Olinda, faça ele dialogar com uma geração anterior de artistas. Se você traz, inclusive, no seu texto, a menção à importância do Giuseppe Baccaro como um historiador e marchand na cidade, que está trazendo, inclusive, modernismo europeu, né, para o Recife. Mas as interlocuções do Montes eram muito mais com Adão Pinheiro, ou com os poetas. E, por exemplo, se a gente pega pela poesia, aí talvez a gente tenha uma chave para entendimento dessa distância. Enquanto ele está com os poetas, e sem julgar o que é parnasiano, o que não é, o que é de vanguarda, o que não é, ele está vivendo a experiência da poesia, uma coisa meio trovadora até, anacrônica. O Paulo Bruschi e o Daniel Santiago estavam fazendo arte classificada como uma crítica à poesia dos cadernos literários da época dos anos 60. Eles queriam fazer poesia visual, ou seja, levar as artes visuais para perto da palavra, mas eles não queriam circular nas rodas de intelectuais ligadas à poesia da faculdade de Direito, dos ciclos de médicos. Então, são turmas diferentes mesmo. E talvez isso explique um pouco, mas talvez eu ainda descubra mais coisas e a gente continue essa conversa depois. Era só para a gente falar que também, enfim, o Montes, ele está sozinho e não está sozinho, né? Esse ambiente, né? Eu acho que é muito importante o Daniel Santiago, o Paulo Bruschi, para nós aqui do Sudeste, eles
talvez Daniel menos do que o Paulo Bruschi. Mas, por exemplo, Ipiranga Filho, tem outros nomes locais assim que estão entendendo, acho que principalmente através da chave da poesia visual, Sim. Esse lugar. Próximo livro. Próximo livro. Lá no fim do livro, tem uma foto muito importante para falar das relações de Montes, que é o júri encaixotado. Mostra aí. E aí, a legenda com o nome das pessoas está na página seguinte, mas é esse Montes pesquisador crítico, e é onde ele se dava muito mal com os outros artistas da cidade, porque ele não se furtava a falar. Tá Paulo Reckenhoff, ele, aí eu não vou lembrar aqui de nome, mas essa relação... Frederico Moraes, com quem escrevia. E é isso, é o Montes que pesquisava e que falava. Assim como o Raul Córdola, que é um grande crítico de arte. também próximo, sim. Próximos. E que também não se davam bem. Eles todos brigavam, gente. todos brigavam. Vocês não vão publicar isso, não fui eu que disse. Mas talvez pela proximidade, porque faziam coisas parecidas e um brigava. Acho que no sentido republicano da palavra briga. Eles tinham ideias fortes. É isso aí. Quero agradecer Muito vocês obrigado. e a presença de todo mundo.